recording. Olá, hello my dear student. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa série Friends 17. Para celebrar esses 17 anos, né, que essa série já se encerrou, né? Já fazem 17 anos que essa série se encerrou. Bom, e no episódio de hoje, eu quero apresentar para vocês com o Ross e com o Joey, nessa cena aí atrás, um tema que eu acho super interessante, eu acho que ele é simples, acho que ele é super importante, mas eu acho ele intrigante, principalmente para mim, professor, porque eu tenho notado ultimamente que quando eu explico isso para os meus alunos, eu tenho percebido uma certa resistência quando eu tento mostrar a lógica disso que eu vou mostrar aqui para vocês também. E eu sempre achei que isso era uma coisa relativamente óbvia no português, porque o inglês e o português, com relação a esse tópico que eu vou trabalhar hoje, ele funciona exatamente da mesma forma. Então, vamos para a cena, eu vou mostrar um pedacinho da cena, explicar o contexto da história que acontece ali entre o Ross e o Joey, e aí explicar como é que esse tema que eu quero trabalhar na aula de hoje, como é que ele se aplica, como é que ele se desenrola aqui dentro dessa história. Tá legal? Então vamos lá, vamos dar uma olhada na história de uma vez por todas. Hey. Do you have a minute? I'd like to talk to you about something I'm really uncomfortable talking about. Sure. How about, you showering with your mom? I actually had a topic in mind. I'm kind of going through a dry spell, sex-wise. Oh, for like months? 5 to be lying 6. Ok. Então, pessoal, na verdade eu vou aproveitar, já vou abrir esse arquivo também, esse vídeo numa outra legenda aqui, porque daí eu posso explorar isso com a legenda com vocês. Então, vamos lá. Então, olha só. Qual é o contexto dessa história aqui? O Ross vem conversar com um amigo dele, o Joey, porque ele tá com um problema. Faz mais ou menos uns 6 meses que ele não transa, que ele não tem uma relação sexual com uma mulher, com uma namorada. E ele tá preocupado com isso. E no dia que eles têm essa conversa aqui, o Ross, ele tem um encontro, ele tem um date. Ele tá preocupado com isso. E o Joey acaba ajudando o Ross nessa história, compartilhando com ele uma história que ele usa, uma história romântica, que ele usa todas as vezes que ele quer seduzir uma mulher. E é essa história que vocês vão ouvir o Joey contar. Então vamos lá, vamos voltar para a cena. Deixa eu só me organizar aqui. Romantic. I swear, any woman that hears it, they're like putty. Really? Well, then tell it to me. Okay. Now, you're gonna want to have sex with me when you hear it, but you have to remember, it is just the story. I'll try to control myself. Okay. Years ago, when I was backpacking across Western Europe. You were backpacking across Western Europe. Have a nice 6 more months, Ross. Okay. I'm sorry, please. You were in Western Europe, and? I was just outside of Barcelona, hiking in the foothills of Mount Tibidabo. I was at the end of this path, and I came to a clearing, and there was a lake, very secluded, and there were tall trees all around. It was dead silent, gorgeous. And across the lake, I saw a beautiful woman bathing herself, but she was crying. Why? Ok. Bom, pessoal, e aí, o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje, com essa aula aqui, é com relação ao uso do passado continuous em inglês. Né, o past continuous. Por quê? Porque o Joey, nessa história, ele começa contando, ok, so years ago, when I was backpacking across Western Europe. Então,
olha só, vocês vão perceber nessa cena, e eu vou mostrar em duas situações assim, bem pontuais, que ao contar essa história, tem momentos em que eles usam o passado contínuo e tem momentos que eles usam o passado simples. Então, o que eu quero explicar com isso? Então, olha só, vou voltar para o comecinho na cena e vou mostrar para vocês quando o Joey começa a usar esse tempo verbal. É bem aqui, ó. Okay. Years ago, when I was backpacking across So, years ago, when I was backpacking across Western Europe. Ou seja, esse backpacking aqui é o mochilar, né? Colocar uma mochila nas costas e viajar, fazer turismo como aquele mochileiro. Então ele estava viajando dessa forma, né? He was backpacking, né? Ele estava, se fosse possível usar isso, o verbo seria, eu estava mochilando pela Europa, que é viajar com uma mochila nas costas. Então tá. Então olha só. E aí eu quero fazer um pedido para quem estiver assistindo esse vídeo aqui. Eu queria que você pensasse na lógica que eu vou explorar aqui, e se você não concordar, se você tiver uma outra maneira de racionalizar sobre esse tema que eu vou colocar aqui, eu gostaria que tu escreve um comentário, pode escrever bastante texto, inclusive, descrevendo por que você não concorda, por que você usaria isso de uma forma diferente. Mesmo que você esteja usando de uma forma errada, né? E eu vou te mostrar aqui, através desse exemplo, que existe a forma correta e a forma errada. Mas se a forma errada, ela ainda é muito forte para você, compartilha aqui com a gente. Qual que é a lógica que você aplica para usar, para justificar o seu uso dessa estrutura? E aí, eu vou ler esse comentário, eu vou responder, e aí eu quero, na verdade, aproveitar esse comentário para entender mais ou menos como é que é o processo, né? Como é que é a racionalização desse tema, para que eu possa ajudar melhor ainda os meus alunos que tenham a mesma dificuldade. Bom, mas voltando então para essa frase aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu dar um highlight nela aqui. Ó, então, I was backpacking. Ou seja, eu estava mochilando. Quando é que a gente usa o past continuous em inglês? A gente usa o past continuous para, basicamente, criar uma imagem de cenário, ou seja, como se fosse um background. Porque quando a gente ouve uma história e tem alguém utilizando essa estrutura, a ideia é que você crie uma imagem mental daquilo que a pessoa está descrevendo. Então, olha só. Mochilar pela Europa é o evento? Não, não é o evento. O Joey vai contar uma história pra gente em que alguma coisa importante vai acontecer ali, e isso tudo acontece naquele cenário onde... O que ele estava fazendo naquela época? O que ele estava fazendo na Europa? Ele estava mochilando. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que o past continuous ele é usado para isso. Ele pinta o cenário, ele pinta o pano de fundo de uma história. E a gente vai seguir aqui e eu vou mostrar mais exemplos disso. Então, vamos lá. Então, ele estava mochilando, né? He was backpacking. Ok. He was backpacking across Western Europe. across Western Europe. You were backpacking across Western Europe. Have a nice 6 more months, Ross. Okay. I'm sorry, please. You were in Western Europe, and... I was just outside of Barcelona, hiking in Ok. E aqui tem mais um. O que ele estava fazendo lá? He was hiking, né? Que é aquele esporte de, né? Subir caminhando as montanhas, né? I was hiking. Veja bem que não é a mesma coisa que escalar montanhas. É aquela coisa de caminhar, pegar uma trilha, né? Fazer uma trilha. Ok. Então ele estava hiking. the foothills of Mount Tibidabo. I was at the end of this path, and I came to a clearing, and there was a lake, very secluded, and there were tall trees all around. It was dead silent, gorgeous. And across the lake, I saw a beautiful woman bathing herself. Okay. So Joey was hiking, and then he came to a clearing. There was a lake, and in the lake there was a woman, and what was she doing? She was bathing herself. Então, qual que é a ideia, pessoal? Com essa descrição, você imagina o Joey
numa trilha, fazendo uma trilha. Você imagina o Joey chegando num lugar que tem um lago e tem uma mulher lá naquele lago. O que ela estava fazendo? Ela estava se banhando no lago. Então percebe que o past continuous nos ajuda a criar esse pano de fundo, né? Dar essa ideia de background. Aí, ele está contando essa história pro Ross, para que o Ross possa usar essa história no encontro que ele vai ter, porque ele está preocupado, ele quer ter sucesso nesse encontro que ele vai ter. E olha só o que acontece quando o Ross tenta usar essa história no date dele, né? No encontro dele. Vamos ver o que acontece. But she was crying. Why? Ah, esqueci de mencionar uma coisa. So the woman was bathing herself, ou seja, ela estava se banhando and she was crying. E ela estava chorando. Então, olha só. Quando você ouve essa história, você não imagina uma mulher no lago, lá, se banhando e chorando? Então, percebe de novo que o past continuous está aqui para criar essa imagem, esse pano de fundo. Muito bem. Aí, o Ross vai usar essa história e vamos ver como é que ele se sente. This is great wine. It's from France. In Europe? Western Europe. You know, a few years ago, actually, I was backpacking across Western Europe. Really? Wait, it gets better. Yeah, I was in Barcelona. I studied for a year in Barcelona. Ok. Bom, pessoal, e aqui é o momento em que eu quero fazer essa distinção com vocês entre o passado contínuo e o passado simples. Porque olha só, o Ross acabou de repetir o que o Joey, a mesma estrutura que o Joey usou. O Joey falou, I was backpacking across Western Europe and I was hiking along the foothills of Mount Tibidabo. O Ross vai e conta a mesma coisa. E quando ele menciona, né, I was just outside Barcelona, I was backpacking, I was hiking along the foothills of Mount Tibidabo, I was just outside Barcelona. O que a mulher, o que a namorada, o que o encontro dele ali fala? Ah, I studied for a year in Barcelona. Então, olha só, aqui você poderia, e eu acho que você deveria se perguntar, por que ela não falou, and I was studying in Barcelona? Porque só faria sentido, pessoal, usar I was studying in Barcelona se ela estivesse contando uma outra história em que o pano de fundo seria a experiência de estudar em Barcelona e ela fosse contar um evento de algo que aconteceu quando ela estava estudando em Barcelona, ou se ela quisesse dizer algo do tipo, então tá, quando você estava viajando pela Europa e fazendo essas trilhas lá, em volta lá, em torno de Barcelona, I was studying in Barcelona at that time. Ou seja, eu estava em Barcelona naquela época, quando você estava viajando pela Europa. Aí faria sentido. Mas não é essa a informação que ela está dando aqui pra gente. Ela está simplesmente dizendo, I studied for a year in Barcelona. Ou seja, eu estudei em Barcelona por um ano. Esse período de um ano, está em algum ponto do passado dela, que pode ser há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente não sabe. Então, percebe, pessoal, que ela fala do passado dela, mas ela usa o passado simples, e ela não usa o passado contínuo. E aí, por isso que eu pedi para vocês, quando assistirem esse vídeo e pensarem nessa lógica que eu estou colocando aqui, pensem se você concorda ou não concorda, se você acha que faz sentido ou não, e caso não faça sentido, qual que é a lógica que você aplica para fazer a distinção. Porque a dica que eu quero te dar aqui é a seguinte, toda vez que você pensar assim, poxa, eu vou falar do passado agora, o que eu devo fazer? Eu devo usar o passado simples ou o passado contínuo? Ou seja, eu vou falar algo do tipo, I was hiking ou I hiked.
E a dica que eu quero deixar para você aqui é o seguinte. Você só deveria usar essa forma aqui, ou seja, o passado simples, quando você quiser dar uma ideia, né? You want to give an idea of the background story, ou seja, a história que está por trás, ou seja, aquilo que está acontecendo no background, no fundo. E aí você usa o passado contínuo. E é para isso que esse tempo verbal serve. A menos que a gente esteja falando de uma outra situação onde alguém te faz uma pergunta específica, né? Então, por exemplo, 9/11, né? 11 de setembro, aquele ataque terrorista. What were you doing when the planes hit the Twin Towers? Ou seja, o que você estava fazendo? Então, a menos que a pergunta seja especificamente direcionada a uma data e alguém quer saber o que você estava fazendo naquele dia, mas daí eu acho que a lógica também é a mesma, aí você usa o passado contínuo. Então, sempre que você for contar alguma história, for contar alguma coisa que aconteceu no passado, lembra disso. Você só deve usar o passado contínuo quando você quer descrever todas as ações que estavam acontecendo no pano de fundo quando um determinado evento aconteceu. E essa era a dica da aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que possa ter sido útil para você. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, dá um like ali pra gente. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.